Tiago, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente e tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nós pudemos ver no domingo passado, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, desta mesma epístola, que Tiago nos traz uma reflexão a respeito de duas orientações quanto ao uso da língua, ao uso das palavras que saem da nossa boca. E nós vimos aqui essas duas orientações de Tiago. Primeiro, que o bom uso da língua aponta para uma vida de santificação, né? O bom uso da língua reflete uma vida de obediência a Deus, uma vida santificada. E nós vimos também a outra orientação quanto ao uso da língua, que o mau uso da língua produz grandes prejuízos, assim como uma pequena fagulha que pode fazer grande queimada e grande estrago, assim também a nossa língua, um pequeno órgão do nosso corpo, pode trazer grandes prejuízos, a depender daquilo que se fala. Nós vimos que em Tiago, aqui no início deste capítulo, no versículo 1, Tiago exorta os irmãos a não se fazerem mestres, no sentido de se posicionarem com falsa sabedoria, falando o que não convém e gerando problemas, causando destruição com a sua língua. Tiago está dizendo, não nos façamos mestres, no sentido de nos posicionarmos como quem sabe de tudo e sabe de todos os assuntos, e de maneira que, então, damos opiniões que não convêm, em momentos que não convêm. É nesse sentido que ele está falando, não devemos nos posicionar como mestres. E aqui no texto que nós lemos, Tiago continua falando a respeito de questões que envolvem posturas ligadas aos relacionamentos interpessoais. Nesse texto, Tiago continua falando das questões relacionadas à convivência e ao uso da sabedoria, porque a sabedoria que vem de Deus para agir nos relacionamentos gera resultados positivos. A sabedoria terrena gera resultados negativos. E aqui então Tiago pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? E essa é uma pergunta, naquele contexto, uma pergunta irônica de Tiago, uma vez que ele certamente se deparava com alguns que se diziam mestres, sabedores de tudo, dando conselhos a tudo, até onde talvez não eram chamados. E agora Tiago diz: olha, vocês que são sábios, inteligentes, que vocês então demonstrem com as suas obras esta sabedoria e esta inteligência. Nesta pergunta, Tiago confronta a arrogância dos que se achavam sábios,
dos que se achavam inteligentes, mestres, mas não demonstravam essa sabedoria em suas ações. Certamente existiam pessoas que se julgavam sábias e inteligentes, mestres, mas não demonstravam esta sabedoria, essa inteligência nas suas ações, porque as suas ações, ao invés de produzirem coisas produtivas, positivas, produziam coisas negativas. Talvez muitas dessas pessoas que se julgavam mestres, sábias e inteligentes, eram talvez aquelas que usavam a sua língua para trazer confusão, para trazer desentendimento, para gerar destruição. Então, Tiago diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Aquele que, de fato, é sábio e inteligente, então mostre com as suas obras, com ações de mansidão, de sabedoria e um condigno proceder. É assim que se demonstra sabedoria. É assim que se demonstra ser inteligente à luz do temor do Senhor. E diante disso, nós podemos ver aqui nesse texto alguns contrastes entre a sabedoria que não vem de Deus e a sabedoria que vem de Deus. Tiago está falando da sabedoria a ser utilizada na vida diária, a sabedoria a ser aplicada nos relacionamentos, a sabedoria a ser aplicada no uso da palavra ou das palavras, no uso da língua, a sabedoria a ser aplicada no viver condigno. Então, aqui Tiago apresenta esses contrastes entre a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que não vem de Deus. Então vejamos aqui, primeiro, que a sabedoria que não vem de Deus é um tipo de sabedoria que gera resultados negativos. A falsa sabedoria gera resultados negativos. Aqui nós vamos ver no texto que as obras presentes na vida de uma pessoa que não age pela direção da sabedoria que vem de Deus são apresentadas por Tiago como sendo obras destrutivas. Tiago diz que, ao invés de mansidão e condigno proceder, o que há no coração é a disposição de produzir contendas da parte daquele que não age motivado pela sabedoria que vem de Deus. Vejam aí no versículo 14, depois que Tiago fala que aquele que é sábio e inteligente deve demonstrar isso através da mansidão, do condigno proceder. Então ele fala que ao contrário disso, versículo 14, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então ele está dizendo que existem algumas obras, algumas ações, algumas atitudes que são resultados de um procedimento baseado numa sabedoria que não vem de Deus, numa sabedoria terrena, numa sabedoria falsa, numa pretensa sabedoria. Os resultados desta pretensa sabedoria ou dessa sabedoria terrena são resultados negativos. E um deles que Tiago apresenta aqui, ele chama de inveja amargurada. Esse é um procedimento próprio daquele que não vive pela sabedoria que vem de Deus. Inveja amargurada. A inveja, ela é a insatisfação de uma pessoa por causa do que as pessoas têm, por causa daquilo que as pessoas são, ou por causa daquilo que as pessoas realizam.
A inveja é o sentimento que alguém tem em relação ao outro, né? Isso é inveja. E a inveja amargurada é um pouco pior. Porque, além do descontentamento de alguém em relação ao que o outro tem, ou é, ou faz, a inveja amargurada é aquele tipo de inveja que produz no coração uma ira por causa daquilo que ela vê nas pessoas e que ela gostaria que fosse dela ou que ela fosse como as pessoas são. A inveja ela está associada, meus irmãos, à cobiça do coração, o desejo pecaminoso, a inveja amargurada é aquele tipo de sentimento de tristeza em relação ao que ele gostaria de ter que o outro tem, ou ser o que o outro é. Então, a inveja amargurada produz amargura no coração por causa do outro. Isto é um resultado de alguém que vive uma vida baseada numa sabedoria terrena, porque a sabedoria de Deus vai produzir outros frutos, não esse. Esse pecado da inveja amargurada, ele quebra o 10º mandamento. Nós temos aprendido nas quartas-feiras que todo pecado ele vai quebrar um dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a base, né, das ordens de Deus, e que todo pecado vai trazer, vai ser a quebra de um dos 10 mandamentos. E no caso aqui, a inveja amargurada é a quebra do 10º mandamento. O que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás. A inveja amargurada quebra esse mandamento. Não cobiçarás, né? E diz lá, não cobiçarás aquilo que é do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem a terra do teu próximo, nem a esposa do seu próximo, nada. Não cobiçarás. A cobiça é o que está na base da inveja, né? Então, digamos que a cobiça gera inveja, ou a inveja gera cobiça. E este sentimento, esta obra, esta ação, é resultado de uma vida vivida na perspectiva de uma sabedoria que não vem de Deus. Mas aqui o apóstolo Tiago, não o apóstolo, mas o Tiago, fala a respeito de uma outra obra que está relacionada a uma vida distante da sabedoria que vem de Deus, que é o sentimento faccioso. Aí no versículo 14, né? Quando ele fala sobre, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. O sentimento faccioso é um sentimento motivado pelo egoísmo. Uma pessoa facciosa é aquela pessoa que age pelos interesses próprios e não leva em consideração o interesse comum. O sentimento faccioso é o sentimento que leva às divisões, que leva à ruptura dos laços. O sentimento faccioso é aquele sentimento que leva as pessoas a quebrarem os relacionamentos, talvez por motivações egoístas, por motivações que levam em conta talvez a inveja, a cobiça. E Tiago, portanto, aqui exorta os que procedem com inveja e com egoísmo a não tentar transparecer sabedoria, porque aqueles que vivem desta forma e tentam transparecer sabedoria, está, na verdade, transparecendo inconsistência das suas atitudes, e essa inconsistência afronta a verdade. É o que fala no final do versículo 14, né? Nem vos glorieis disso. Aquele que age e vive desta forma não tem do que se gloriar.
Essas ações aqui descritas por Tiago, a inveja, né, amargurada ou o sentimento faccioso, são obras das quais não há motivo para nos gloriarmos disso. É o que Tiago diz: nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então, agir dessa forma, tentando transparecer sabedoria e inteligência, significa mentir contra a verdade. Significa agir de forma inconsistente com a verdade. Significa agir de uma forma incoerente com a verdade. E é isso que Tiago diz: não vivam assim. Quem entre vós é sábio e inteligente? Então, que demonstre em ações coerentes com esta sabedoria e com essa inteligência. Aqui no versículo 15, diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, né? Esta sabedoria que envolve estas ações incoerentes com a verdade, não é a sabedoria que desce lá do alto. Mas que sabedoria é esta? Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Está aí no versículo 15. Uma vez que esta sabedoria não produz resultados positivos, e se ela não vem do alto, então Tiago diz de onde que esta sabedoria procede. De onde que ela procede? Primeiro, ela é terrena. Significa que ela segue os princípios e valores mundanos. Esse tipo de sabedoria, que envolve inveja amargurada, sentimento faccioso, a busca dos interesses próprios, antes de levar em conta aquilo que é necessidade também do próximo, é um tipo de sabedoria que segue os princípios e valores mundanos. Talvez naquele sentimento de que eu vou agir dessa forma porque senão, né, eu não vou alcançar aquilo que eu quero. No mundo eu aprendo que tem que ser assim. Eu tenho que ser mais esperto, porque é assim que o mundo me ensina. É um tipo de sabedoria terrena, que não leva em conta os princípios dos céus, que não leva em conta os princípios do Evangelho, que não leva em conta os princípios da palavra de Deus. Mas ele diz ainda, falando de onde vem essa sabedoria, ela é animal. E aqui o sentido, quando ele fala que ela é terrena e ela é animal, ele está se referindo ao fato de que essa é uma sabedoria meramente humana, carnal, meramente procedente de um coração pecaminoso, ao contrário de ser espiritual. É nesse sentido que ele fala que esta sabedoria é animal, porque ela é o contrário de ser espiritual, ela é meramente derivada do coração pecaminoso do homem. E aí então ele usa um termo agora mais forte, dizendo que esse tipo de sabedoria é demoníaca, ou seja, ela tem grande potencial de destruição. É um tipo de sabedoria que tem base naquilo que é interesse de Satanás, do inimigo das nossas almas. É daí que vem o tipo de sabedoria incoerente com os princípios do Evangelho. Ela não glorifica a Deus. E os resultados desse tipo de sabedoria está aqui no versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há o quê? Confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, quando ele fala que toda espécie de coisas ruins, você pode colocar qualquer coisa ruim, que deriva de uma prática de uma sabedoria inconsistente com a verdade,
e que envolve inveja amargurada e sentimento faccioso, não é? Os resultados são resultados negativos, confusão e toda espécie de coisas ruins. Em resumo, Tiago deixa claro que as contendas, as confusões, as brigas, os desentendimentos procedem do coração onde há inveja e egoísmo. De onde é que procedem esse tipo de coisas ruins no relacionamento entre as pessoas? Se não de um coração onde há inveja e egoísmo. Todo tipo de relacionamento é negativamente, meus irmãos, afetado por esta falsa sabedoria que se manifesta através destes pecados. E por causa dessa postura, podemos pensar aqui em algumas questões bem objetivas. Por causa dessa postura, muitos maridos e muitas esposas não conseguem ter consenso para conduzirem o seu lar numa direção que glorifique a Deus e seja benéfica para todos, por causa da inveja amargurada, do sentimento faccioso. Ainda, por causa dessa postura, filhos não são capazes de honrar os seus pais e aceitar a autoridade que procede deles sobre a sua vida. Ainda mais, por causa dessa postura, muitos pais não caminham com seus filhos doando-se a ensiná-los, porque isso requer esforço. E nos relacionamentos em geral, onde existe esse tipo de postura, o tratamento uns aos outros é conforme a conveniência de cada um. É conforme aquilo que interessa individualmente a cada um. É conforme aquilo que vai trazer mais benefício para cada um. Então, esta sabedoria, esse tipo de procedimento, é falsa sabedoria. E certamente para muitos daqueles que Tiago escrevia, muitos deles se manifestavam como pessoas sábias, se manifestavam como pessoas mestres, como inteligentes, mas as suas obras, as suas ações, motivadas por inveja amargurada, por sentimento faccioso, destruía essa apresentação que faziam de si próprios como mestres e como sábios e inteligentes. As suas obras não eram condizentes com aquilo que eles professavam. Mas agora, tendo visto que a sabedoria que não vem de Deus produz resultados negativos, nós agora podemos ver que, por outro lado, a sabedoria que vem de Deus gera resultados positivos, né? Viver segundo a sabedoria que vem de Deus vai gerar resultados positivos. E aqui, contrastando com a sabedoria que não desce lá do alto, Tiago apresenta as características da sabedoria que vem do alto, que são totalmente opostas às características desta sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. No versículo 17, diz assim: a sabedoria, porém, aqui fazendo um contraste com o que ele disse até agora, a sabedoria, porém, lá do alto, né? Aquela sabedoria que vem de Deus, que nasce no coração de Deus, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então vejamos aqui rapidamente cada uma dessas características da sabedoria que vem do alto. Ela é pura. Isso significa que ela não é manchada com qualquer tipo de hipocrisia, falsidade ou qualquer outra coisa que compromete os seus resultados positivos. A sabedoria que vem do alto é pura. Ela não está contaminada com
qualquer tipo de desejo pecaminoso. A sabedoria que vem do alto, ela não está contaminada com qualquer tipo de intenção impura, mas ela é pura porque ela vem de Deus. A sabedoria que vem do alto é pacífica, ao contrário da sabedoria terrena que provoca contendas. A sabedoria que vem do alto é pacífica. Ela tem a característica de levar aquele que vive por esta sabedoria a uma vida em prol daquilo que é bom, em prol da paz uns com os outros. Ela não é apenas pura e pacífica, mas a sabedoria que vem do alto também ela é indulgente. Indulgente significa moderada. A sabedoria que vem do alto é moderada. Uma pessoa que vive por esta sabedoria, ela consegue avaliar cada situação antes de proferir qualquer conclusão. Porque existe moderação. Não ser precipitado, como o próprio Tiago fala aqui, né, sobre a precipitação no falar. A sabedoria que vem de Deus nos habilita a vivermos e agirmos com moderação nos nossos relacionamentos. Mas ele diz ainda que a sabedoria que vem do alto é tratável, leva a pessoa a estar aberta ao diálogo, capaz de reconhecer as falhas. Ao contrário de ser alguém que não é aberto, né? Alguém que não está com o seu coração aberto a ser, muitas vezes, até mesmo admoestado, não está com o coração aberto a ser exortado a algum tipo de falha, algum erro. Mas a sabedoria que vem do alto, sim, ela é tratável. Ela leva o nosso coração a estar aberto a reconhecer as falhas, reconhecer as dificuldades e voltar atrás quando preciso. Ela é plena de misericórdia e de bons frutos. Vejam só, a sabedoria que desce lá do alto é plena, é cheia de misericórdia, e não apenas de misericórdia, mas de bons frutos, tudo aquilo que é bom. Antes, Tiago fala que a sabedoria terrena, demoníaca e animal, ele diz que aí há confusão e toda espécie de coisas, o quê? Ruins. Mas agora, ao falar da sabedoria que desce do alto, que é a base para a vida daqueles que amam a Deus e querem viver por esta sabedoria, aqui ele fala que ela é plena de misericórdia e de bons frutos. Não de todo tipo de coisa ruim, mas de bons frutos. E ele fala ainda que esta sabedoria que desce lá do alto é imparcial, sem fingimento. Diante de uma situação de conflitos, uma pessoa sábia, verdadeiramente sábia, é capaz de fazer uma leitura da situação pelos princípios da justiça, sem tomar um partido e sem hipocrisia. É o que diz aí, que ela é imparcial e sem fingimento. Então, essas são as características apresentadas por Tiago ao tratar da sabedoria que desce lá do alto. O resultado da sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, é que os que trabalham pela paz colhem justiça e bondade. Vejam aí o versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É em paz que se semeia fruto da justiça. Numa situação de conflitos, de brigas, de desentendimento, seja isso no contexto da família, ou da igreja, ou qualquer outro contexto, não é possível semear fruto da justiça. Mas é em meio à paz é que se semeia o fruto da justiça.
para aqueles que promovem a paz. Os relacionamentos desenvolvidos no contexto da sabedoria que vem de Deus são ricamente abençoados. Não são perfeitos, mas são ricamente abençoados. Fazendo uso da sabedoria celestial, nós aprendemos a ouvir e falar na hora certa. Fazendo uso da sabedoria que vem de Deus, nós aprendemos a falar da maneira correta, usando palavras verdadeiras, mesmo que sejam palavras que confrontem algum tipo de erro, mas elas são faladas em amor. Uma vez que as motivações para uma sabedoria terrena estão no coração pecaminoso, é necessário buscar as motivações corretas através de uma vida de santificação. A sabedoria do alto, meus irmãos, não elimina as dificuldades dos relacionamentos, mas essa sabedoria que vem do alto fornece capacidade para buscarmos as soluções que glorificam a Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Tiago está orientando os seus leitores a entenderem que na vida nós podemos viver baseados numa sabedoria terrena, mundana, meramente demoníaca, que produz resultados negativos, ou nós podemos viver a nossa vida baseados numa sabedoria que vem de Deus, numa sabedoria que desce do alto, numa sabedoria que, sendo de Deus, ela tem somente características boas e produz todo tipo de bons frutos. E aí então nós nos perguntamos: que tipo de sabedoria serve como base para a minha vida? Que tipo de sabedoria serve como fundamento das minhas ações, das minhas decisões, das minhas palavras? Que tipo de sabedoria está servindo como motivação da forma como eu trato as pessoas ao meu redor? Que tipo de sabedoria está sendo a base das minhas palavras com a minha esposa, você com o seu marido, com seus filhos, com os irmãos em Cristo? Qual é o tipo de sabedoria que tem sido a base do seu viver no seu dia a dia? Aqui para nós está muito claro. Se nós formos avaliar os resultados do que nós temos colhido nos nossos relacionamentos, nós vamos poder identificar qual é a sabedoria que rege os nossos relacionamentos. Se há paz nos relacionamentos, então é um sinal de que a sabedoria que tem servido de base para esses relacionamentos é a sabedoria que vem do alto. Se há contendas e conflitos constantes, é um sinal de que a sabedoria que tem sido base dos seus relacionamentos é aquele tipo de sabedoria terrena, animal, demoníaca. Então, certamente a palavra do Senhor nos exorta a viver e buscar a sabedoria que desce do alto e vivermos baseados nesta sabedoria. Não significa que, ainda que vivendo como tendo a sabedoria que desce do alto como base da nossa vida, não significa que nós vamos ter relacionamentos perfeitos. Nós vamos continuar tendo dificuldades, mas nós poderemos avançar colhendo resultados positivos, né? Isso que é importante para a glória de Deus, e que Deus seja honrado através de nós, através da nossa vida, através da forma como nós procedemos no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe,
E agora nós vamos orar. Abaixe sua cabeça. Reflita a respeito de como você tem vivido a sua vida. Qual é a base do seu viver, dos seus relacionamentos? É a sabedoria terrena ou a sabedoria de Deus?